Olá a todos, professor Joel Vigano de Florianópolis, Santa Catarina na área, chegando com o quarto vídeo sobre os fazeres, da arte da contação de histórias. E hoje a gente vai para a quarta questão levantada pelo Léo Cardoso, lá da Bahia. Quem vem acompanhando desde o primeiro vídeo está se antenando o que está acontecendo aqui. E na quarta pergunta, ou na quarta colocação, o Léo fala assim: eu não sou bom em gramática, em língua portuguesa, mas eu gosto muito de literatura. Vou repetir. Não sou bom em gramática, língua portuguesa, mas gosto muito de literatura. Não chega a ser uma pergunta, mas a gente vai explanar um pouquinho essa colocação, essa dúvida, enfim. Primeira coisa que eu percebo nessa colocação. Quando o Léo diz que não sou bom, nunca diga se você é bom ou ruim. Você não tem essa avaliação. Ainda mais se você nunca contou histórias. Então, conte histórias, espere a avaliação do público, do ouvinte, mesmo que seja um público pequeno ou uma única pessoa que entende um pouco como funciona a engrenagem de uma contação de história. Aí sim você vai ter um feedback, positivo ou negativo. Eu não digo bom ou ruim, ou o que se tem a melhorar, ou o que realmente não precisa ser mexido. Então, quando você diz eu não sou bom, tente avaliar um pouquinho esse não ser bom. Eu não sou bom por quê? Porque estou inseguro, porque eu não sei o que eu vou fazer, porque tenho receio do aval do outro. Então, esse não ser bom, quem vai te dizer, é igual um teste, uma prova em sala de aula. Você faz as respostas das perguntas. Quem vai dizer se você teve A, B, C, ou na minha época 0, 1, 2, 3, 10, é o professor que vai te avaliar. Então, se você já entra em cena, ou se você já chega no espaço pensando, não sou bom, mas eu vou contar essa história, vai ser uma catástrofe. Porque você está negando o seu estar ali. Você não está ali entregue de corpo e alma. Uma outra coisa nessa colocação: gramática e língua portuguesa. Isso são áreas para um escritor. Quando você diz que você não é bom em gramática, não é bom em língua portuguesa, até mesmo um escritor, quando ele faz seus escritos, ele manda para a gráfica, para uma editora, para o lançamento do seu livro, para a confecção do seu livro, muitas coisas é corrigido ali. Tem uma revisão, passa por uma revisão, passa por um corretor. Então, assim, nem o próprio escritor ele tem certeza do que ele está escrevendo. Às vezes na pressa, no ritmo, na técnica que ele utiliza, muita coisa passa batido e precisa de um revisor para poder corrigir ali a gramática e a língua portuguesa. E a nossa língua portuguesa, a nossa, digo brasileira, ela foi reformulada, teve uma reforma aí há 4 anos atrás. Então, no dia 1º de janeiro de 2016, tem uma nova língua portuguesa aí, o que pode, o que não pode, no sentido de escrita, no viés da escrita. Até Portugal não aceita essa reforma lá em Portugal. Olha só, nós somos frutos de Portugal, somos filhos de Portugal, falamos um português vindo de lá, lá de Trás-os-Montes, E em Portugal eles não aceitam essa reforma na língua portuguesa. Mas aqui no Brasil sim, foi aceito, e muita coisa aí, muita bagunça está sendo feita aí na escrita, na escola, na faculdade, documentos, enfim. Eu, particularmente, ainda não me inteirei com toda essa reforma. Tem muita coisa que eu ainda escrevo errado, ou da antiga forma, e não sei, não estou sabendo, porque é uma reforma que, para mim, também não teve sentido, não teve nexo. Então, gramática e língua portuguesa, a gente deixa para a literatura. A literatura, ela é importante para o contador de história. Na contação de história, ela é muito importante. E um bom contador, ele lê muita história. Ele lê, mas ele ouve também. Ele observa tudo. Então,
mesmo fazendo uma leitura de livros, de palavras escritas, nós, contadores de histórias, também fazemos uma leitura de mundo, leitura de pessoas, leitura de coisas. Nem tudo está escrito, né? Nem tudo foi registrado de forma escrita para a gente poder ler, memorizar e poder passar essa história adiante. E quando eu digo leitura de mundo, nossa, eu acho que é a leitura que vai dar mais bagagem para nós, contadores de histórias. Em 2008, eu fui convidado para dar uma oficina de contação de história. Fui convidado pela professora Beatriz Fleck, uma grande contadora de história, uma grande leitora de livros, uma professora excepcional, que vou carregar no meu coração para o resto da minha vida. E a Beatriz Fleck, então, trabalhava na Secretaria de Educação, aqui do estado de Santa Catarina, no setor de formação de professores, e me levou numa aldeia de índios que a gente tem aqui próximo, né, na cidade de Palhoça, o Morro dos Cavalos, é a localização onde essa aldeia existe. E trabalhamos formação de contadores de histórias dentro da aldeia, né? Nós não entramos na aldeia, é óbvio, né? Você tem que ser convidado para poder entrar lá, senão você é tratado como um invasor. Então a gente deslocou os índios de lá até um hotel, onde funcionou, uma pousada, onde funcionou a oficina. E a minha oficina tem um dado momento que você pede para o aluno, para o participante, escrever a sua história. E essa história, então, passa a ser escrita, memorizada, contada e levada onde a pessoa for, ela vai contando a história dele, né? Dele ou dela, dependendo do gênero da pessoa. Porque, para mim, um bom contador de história é aquele que também escreve as suas próprias histórias. Que ele conta, ele não copia, ele não repete, ele não duplica, ele não triplica, ele cria e apresenta a sua própria história. E nessa oficina lá no Morro dos Cavalos, a gente acabou fazendo então a coleção Raipó, né, que é o fruto, né, foi o resultado da oficina. Então gerou alguns livros, enfim, muito bacana, muito legal, né, o resultado e a experiência. Porém, o cacique estava participando dessa oficina. E o cacique falou o seguinte: professor Joel, o que você fez, só um pajé consegue fazer. Porque fazer a gente sair desse plano físico, entrar num portal, atravessar esse portal, chegar em outro lugar, contar histórias que não existem, trazer para um papel e fazer elas existirem, isso é um trabalho espiritual, um trabalho de pajé, e o senhor está de parabéns, né? O senhor conseguiu fazer isso com a gente sem que seja pajé, e a gente admira esse tipo de trabalho. Porém, não sabia que outras pessoas poderiam fazer, a não ser pajé. Olha a leitura de mundo que eu tive. Né? Então, na sociedade branca, para a gente poder separar indígena do homem branco, eu posso fazer essa atividade da forma mais simples possível, acontece, funciona. Com os índios foi um teletransporte, foi uma entrada num portal que, nossa, foi uma experiência muito bacana, foi uma leitura de mundo bem diferente que eu carrego para mim, para sempre. Então, assim, o contador de história não precisa só ler o que está escrito, ele também precisa urgentemente ler o que não está escrito, né? E histórias tem bastante por aí, várias versões, e muitas delas com versões diferentes né? Se você for pegar a história do Chapeuzinho Vermelho de 1000 anos atrás, você vai descobrir que a versão de hoje em dia é totalmente diferente. Alguma coisa foi mantida, alguns símbolos, alguns sinais, né? Alguns significados, outros não, precisaram ser mudados, porque o mundo mudou, o homem mudou, e a leitura de mundo foi feita de maneira necessária, né? Para poder atender esse homem que está aí hoje, essa humanidade que está aí hoje. E a gente precisa ler muito, o contador de história precisa ler muito, tanto leitura escrita, como leitura de mundo, leitura de coisa, leitura de cores, né? Entender o porquê das coisas. Já falei no outro vídeo sobre o Psicanálise dos Contos de Fadas, de Bruno Bettelheim. Menciono hoje também uma outra literatura que se chama Fadas no Divã, da Diane e do Márcio Corso, né? Esse Fadas no Divã, ele destrincha a história do Shrek, né? Que é aquele ogro verde lá do desenho animado da DreamWorks. Então, o Shrek, essa figura grotesca e fisicamente, né? Visivelmente, mas tão amorosa internamente,
Então, esse Fadas do Divã, esse livro, ele destrincha esse personagem e tenta entender por que ele funciona, por que ele dá certo. E claro, quando você trabalha com Shrek, você trabalha com todos os outros contos de fadas, né? Com todas as outras fadas e outros personagens fantásticos que a gente tem, né? do outro lado do mundo paralelo, eu costumo brincar. Né? E quando você fala de contos de fadas, você fala assim, quando a fada determina o seu destino, né? Isso é um conto de fada. Né? Branca de Neve não é um conto de fada, né? Porque não tem uma fada que destina a vida de Branca de Neve. Bela Adormecida é um conto de fada, né? São 3 fadinhas, fadas madrinhas dela, que acaba destinando o curso da jornada da vida da Bela Adormecida. Enquanto que, para mim, a Malévola também é uma fada, né, que no meio do caminho lá ela acabou indo para um lado mais escuro, digamos assim. Mas ela acaba sendo fada e também dando o rumo no destino da Bela Adormecida. Enfim, quando você conta um conto de fadas, você está contando uma história onde a fada apareceu, a fada madrinha, né, fez igual a Cinderela, né, fez todo um salamaleico lá, né, umas brincadeiras, umas magias, para poder conduzir o personagem até o final do seu destino, onde é que esse personagem vai chegar. Então a gente precisa ler bastante, né? Não entende de gramática, não entende de literatura, mas entenda de leitura. Leia, que a gente precisa ler bastante para saber o que a gente está contando, para a gente poder dar conta daquilo que a gente se prestou a contar. Vamos conhecer os autores, vamos falar o nome dos autores quando a gente estiver contando a história. A gente vai passar muita informação quando está contando história. Então é bom quando você coloca no seu ouvinte, né, você dá para ele, você instiga nesse ouvinte e faz com que ele sinta sede de ir na fonte e saber de onde é que essa história surgiu, como é que ela apareceu, por quê, para quê. Enfim, quando a gente não dá muita conta do recado, o ouvinte se interessa e vai buscar. Mas você deu o primeiro passo. Você, sendo um bom contador de história, você vai lá e dá aquele estalo, né? Faz igual a fada madrinha faz, pega a varinha de condão e plim, né? Faz lá todo o métier que precisa ser feito, né? Eu falei salamaleiro agora há pouco, eu nem sei o significado da palavra exatamente, uma palavra árabe, mas era métier que eu queria falar, né? Então você sabe onde chegar no ouvinte, colocar nele esse gosto pelas histórias, né? E quem sabe esse ouvinte passa a ser um contador de história igual ou tão bom quanto a gente, né? Então assim, vamos ler muito, leitura escrita, ok? Leitura de mundo também. Em muitas histórias você escuta, você ouve, você repete muitas histórias de mundo através dos ouvidos, né? Você não precisa ler com os olhos. Então, respondendo lá a pergunta do Léo, talvez de muita gente que ainda não refletiu sobre isso, não sei muita gramática, não sei muita leitura, língua portuguesa, enfim, mas gosto de literatura. Ótimo! Aproveite esse gosto, esse prazer de ler, leia, né? Leia bastante, para você ter um repertório, ter um leque de histórias muito bom, muito variado, e a partir daí poder cravar os pés no chão, né? Colocar sua história no coração e dizer para o mundo: sou um bom contador de história, quero contar a minha história para você, me ouça, e poder levar esse prazer, essa vontade de mudar o mundo a partir das histórias, né? O mundo seu, o mundo interior, você também acaba mudando o mundo de quem está te ouvindo, né? Um mundinho ali secreto que às vezes você acaba fazendo com que a pessoa se abra no final da apresentação, e depois os dois juntos, né, mudar esse mundo estranho que está por aí, né, cheio de energia negativa, e a gente poder positivar muita coisa errada que está por aí. Será que eu te contei? Não te contei? Mas no próximo vídeo eu tenho a certeza que vou te contar. Abracênicos, beijo no coração e até a próxima!